estúdio ao som do pagode é a realidade. Então bora matar a saudade e começar a história, que legal. Boa noite a todos do YouTube, que também estão no Instagram com a gente. Está começando o primeiro estúdio ao som do pagode. Para quem não me conhece, Felipe Cardoso na área. E este aqui ao meu lado... Rick Brantes na área, muito prazer. E um prazer enorme estar aqui nessa live com vocês hoje. Nessa estreia, né? Que a barriga tá... A barriga tá... Mas enfim... Vamos começar a nossa live de hoje, a nossa estreia aqui. Não ligue, né, os pequenos poréns, mas a gente está tentando trazer o melhor conteúdo para você. Hoje a gente está começando aqui, eu posso dizer que no melhor estilo possível. Assim, a gente pensou quem seria o primeiro convidado, e eu tinha uma coisa no coração que eu sempre falei pro Rick: cara, eu preciso convidar essa pessoa. Ele falou, mas será que ele vai aceitar? Eu falei, algo me diz que ele vai aceitar, porque não é qualquer pessoa, né? É um excelente cantor, um excelente compositor, ele tem uma história, né, dentro do samba, e nós vamos compartilhar com vocês aqui toda essa trajetória linda que ele tem até hoje aqui. É um cara da nossa cidade, que eu tenho orgulho de falar que é da nossa cidade. Então estamos começando com chave de ouro, com simplesmente quem, meu amigo Rick Brantes? Ederson dos Santos, com vocês. Seja muito bem-vindo, Ederson. Ele tá boa noite. Agora sim. Alô, vocês me ouvem? Sim. Ederson Santos. Ederson, olha... Antes da gente... Ederson Santos. Olha, eu já dei esse clique aí. Ederson, antes da gente começar, cara, eu quero agradecer aqui, em rede mundial. Muito obrigado pelo carinho. Meu coração não falhou, porque eu sabia que você ia aceitar. Você, apesar da gente... a gente teve alguns contatos, como a gente falou em off, mas a gente não teve... esse momento de poder trocar uma ideia. Então, tipo assim, a gente está tendo essa proximidade agora, e você é um cara sensacional, sem palavras, e cara, obrigado por nos dar essa oportunidade de abrilhantar com todo o seu talento, com todo o seu nome, com todo o seu peso, essa humildade que você teve de participar aqui com a gente, cara. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui nessa primeira live com vocês, Felipe, Rick, né, a galera do Ao Som do Pagode. Uma honra para mim. Que bom que você me chamou. A gente poder bater papo, falar de samba. Sim, eu sou um artista de Santos aqui, né, litoral de São Paulo, mas eu costumo dizer que eu sou um artista do mundo, né, um artista que está fazendo com que o trabalho alcance todos os lugares onde quiserem ouvir samba, que a gente possa penetrar, né, com toda a nossa verdade, com toda a nossa autenticidade, com o nosso profissionalismo mesmo de trabalho, né, nosso jeito de fazer as coisas. E muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Rick. Vamos ter um papo super maneiro. A gente que agradece aqui, Ederson, e eu sei que é muito difícil tentar resumir a tua história, porque a gente fez uma pesquisa aqui, né? Tem vários trabalhos e várias coisas, mas assim, se tu pudesse resumir a tua trajetória até aqui, o que você falaria pra gente? O que eu posso dizer, né, como eu falei nessa primeira fala, que eu sou um artista de Santos, um cantor, compositor, músico, né? Acima de tudo, um sambista, né? Um cara apaixonado pelo samba, que está nesse ano de 2024 completando 28 anos dedicados, debruçado ao samba, esse gênero tão importante, tão especial, né? E com passagens por
alguns grupos e especialmente depois da minha transição como artista solo, né? E aí começou todo um trabalho de trazer o meu lado autoral mais para frente, né? Eu queria, o meu intuito desde o primeiro momento com o meu trabalho solo era de poder colocar as minhas canções protagonizando no meu trabalho, né? Porque eu já tinha um lado compositor muito aguçado, já tinha sido gravado por alguns artistas, mas eu tinha já naquele momento a percepção de que eu precisava gravar essas canções, porque eu tinha muito mais canções do que o mercado conseguiria absorver naquele momento, né? Aham. E aí foi quando surgiu o meu primeiro álbum, né? Que é o meu Samba Vai Te Conquistar, meu primeiro CD na época, né? E aí veio uma sequência de materiais assim muito legais que ajudaram a construir essa minha identidade como cantor, que nem era a intenção no primeiro momento, né? A intenção era que eu fosse um compositor cantante. Sim. Era para ser. Mas aí acabei me tornando um cantor mesmo, né? Porque fui amadurecendo esse lado, foram vindo novos trabalhos, como o meu DVD Pagode Puro, que é o meu primeiro DVD, né? Depois eu gravei singles com o Ferrugem, gravei com o Reinaldo, gravei com o Renato da Rocinha, e tanta coisa bacana, né? Tanto material legal. Deixa eu pegar o gancho aqui, Ederson, para Pode falar. gente dividir aqui a sua história. Você Claro, falou claro. que começou a cantar com o tempo. Quando você começou na música, você já começou cantando ou não? Você disse que teve grupo. Como é que foi esse seu início? Assim, você se projetou como apenas um instrumentista ou não? Ou começou cantando mesmo? Era um pouco dividido, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei mesmo na noite a tocar, eu comecei com o saudoso Dom Benê, um cara que tem uma história, construiu uma história incrível, né? Aqui, aqui na Baixada Santista, e ganhou algumas praças do Brasil com o trabalho dele. E eu era mais músico acompanhante, né? Mas nas rodas de samba, as coisas mais informais, com os amigos e tal, eu sempre eu acabava tendo esse hábito de também cantar, né? Gostava de cantar, gosto até hoje, né? Era um cara dedicado, procurava aprender as letras das canções, e naquela época nem todo mundo estava ligado nas letras e tudo, então eu acabava cantando, mas trabalhando, comecei como músico ali com o Dom Benê, mas muito assim, rapidamente chegou aos ouvidos do Dom Benê que eu também cantava, né? E aí o Dom Benê achou interessante, porque eu era um cara super jovem ali, e eu podia dar um colorido diferente pro show dele, porque ele tinha uma coisa mais de tocar os balanços, né? Aquela onda do samba rock que ele fazia, e aí eu já cantava um pouco dos pagodes, né? Que estavam rolando naquela época nas rádios e tudo mais, que hoje se transformou no que a gente chama de pagode 90, né? Que naquela época era o pagode atual, né? Era o Soweto, era o Arte Popular, era, enfim, Negritude Júnior, esses grupos dos anos 90, Catinguelê, né? E aí ele me Dava uma colocou para cara. cantar. Ele me Desculpa. colocou para cantar, ele sempre me deixava para um número dentro do show, onde ele me chamava, me convidava para cantar, e ele até saía um pouco da cena, deixava mesmo eu protagonizar naquele momento, era um número para mim, e eu aprendi na raça, porque eu era totalmente verde, sabia as canções, mas não sabia o tom, por exemplo, das canções, né? E aí, Vamos dizer assim. e aí os músicos já ficavam meio bravos, assim, porque o Dom Benê, que era a estrela do show ali, o cara, o protagonista maior, né, do lance, acabava deixando um pouco o palco naquela hora, e os caras ficavam meio bravos de ter que acompanhar um garoto, né? Todo mundo cascudo, músicos antigos e tal.
E aí eu me lembro que na primeira ocasião já foi meio quase parcialmente traumático, vamos dizer assim, porque eu cheguei e falei assim, vou cantar a música tal. E aí o cara virou para mim e falou assim, não conheço. Qual é o tom? Você fala o tom que eu te acompanho. Aí eu falei, poxa, desculpa, mas eu não sei o tom. Eu sei a música, mas eu não sei o tom. Aí o cara pegou o microfone, porque ele tinha um microfone para ele, para coro. E aí ele pegou o microfone e falou pro público, assim, pra plateia, falou assim, olha, tá vendo aí? O Dom Benê vai proporcionar para vocês um momento Tom e Jerry, porque não tem tom, é Tom e Jerry, é o gato correndo atrás do rato aqui. E aí foi mó assustador para mim, imagina aí o garoto ali meio que passando por aquela situação, a gente se acertou, a música saiu, mas acabou sendo uma coisa que me deu uma virada de chave para eu realmente estar atento a essa questão dos tons das canções, e nunca mais eu fui surpreendido por nenhum músico que fosse me acompanhar nesse sentido, né? E acabou sendo um pontapé para eu entender que se eu quisesse de fato cantar, que eu tinha que levar isso muito a sério e aprender os tons e etc, para poder dar um pouco mais de conforto para quem fosse me acompanhar. Desculpa, Rick. Quando você começou, Ederson, quando foi o ponto de partida que você falou assim, bom, o meu diferencial, o meu talento é compor também? Quando foi assim o start? Foi antes de você começar a ir para a noite? Você já tinha essa visão? Ou foi durante a sua caminhada que você foi percebendo esse talento para a composição? Então, na escola, eu me lembro que teve um ano, um momento ali no ginásio, né, no antigo ginásio, que a professora de português estava ensinando para gente, mostrando alguma coisa sobre poesia, né? Mostrando alguns poemas, alguns poetas brasileiros, etc. e tudo mais. E logo de cara, depois de ela ter introduzido isso para a gente, ela pediu para que a gente preparasse paródias, usando a estrutura do poema e mudando a letra, mudando a poesia, criando uma nova poesia a partir daquela estrutura. E aí eu me dei super bem, sabe? Eu fiz rápido, eu me senti confortável fazendo, e ao contrário de todo o resto da turma, da maioria pelo menos, assim, que teve dificuldade, assim, a galera não tava sacando como fazer e tal. Tanto é que foi um barato, porque eu até falei isso num depoimento há algum tempo atrás, que subiu no meu Insta, no dia do compositor brasileiro, que foi o seguinte, na ocasião, as melhores paródias iriam para um painel no pátio da escola, uma coisa que eles estavam promovendo, justamente para estimular, né, os alunos e tal. E aí os alunos, assim, nem com a vaidade de ir para o painel, mas para não tirarem notas baixas, pediram para eu fazer. Eu fiz de uns 10 alunos, assim. Porque a galera falou, pô, me ajuda. Eu fiz de um, fiz de outro. Eu fui pegando o jeito mais ainda, fiz uns 10. E aí os 3 melhores iam pro painel. E aí esse que foi um grande barato, porque Os 3 eram teus. Os 3 eram meus, só que nenhum dos 3 eu assinei. Eram dos colegas, entendeu? O meu mesmo, que foi o que eu entreguei, o oficial meu, não ficou entre os melhores, porque foi justamente o primeiro que eu fiz. E aí eu fui pegando o jeito depois do segundo, terceiro. Aí eu fui pegando o jeito de fazer, fui entendendo a métrica, o jeito. E claro que os últimos foram ficando melhores do que o primeirão, né? E aí não fui pro painel e ao mesmo tempo estava lá com 3 que eu não podia dizer que eram meus, né? Eu tinha que ficar calado, mas eu troquei por lanche na cantina. Durante um bom tempo a galera segurava o meu lanche na hora do recreio. Teve muito namorado que te pediu cartinha, faz essa cartinha pra namorada e tal? Não, cartinha não chegou a rolar, nossa, de cartinha. Mas essa coisa
de sacar a rima, de sacar o jeito de escrever, foi isso que me despertou. Eu percebi que eu tinha uma facilidade, né, com a palavra ali, com a palavra rimada, né, ainda numa estrutura de poesia, não pensando melodicamente, né. Mas eu já estava envolvido também com o samba, né, com o pagode, que era a febre daqueles anos 90, né. Não se ouvia outra coisa, não se falava em outra coisa, era o que tocava para a minha geração, né? E aí, naturalmente, eu fui pegando o instrumento, sou autodidata, comecei com o pandeiro, foi o instrumento que eu mais toquei na noite durante todos esses anos, foi o pandeiro, sei tocar outros tantos instrumentos de percussão e tal, mas o instrumento que realmente eu me debrucei e trabalhei esses anos todos, pelo menos na maior parte das vezes, foi o pandeiro. E hoje Ederson, assim, segue algum ritual, alguma coisa assim, para fazer a tua composição? Ou como é que é esse processo de inspiração? Assim? Então, eu posso dizer que vivi fases, né? Como qualquer artista, né? Qualquer autor e tal, você percebe que tem momentos da sua trajetória que vão indicando um amadurecimento gradual, né? Mas assim, eu sempre fui um cara que nunca gostei muito de batalhar a canção. Eu gosto muito de trabalhar inspirado, né? Eu costumo dizer que a canção me visita. A canção me visita. Quando ela quer, ela me visita. Então ela vem, eu sinto que tem alguma coisa pairando, eu sinto uma energia diferente, eu sinto uma coisa me rondando, assim, uma inquietude, né? E aí, quase sempre, o resultado é canção. É muito difícil quando essa sensação chega, eu não transformar isso em canção. Quase sempre vira canção. Minimamente vira uma primeira parte para depois eu finalizar. E além disso, isso aí é um processo mais intimista, né? Mas além disso, eu tenho um encontro semanal que eu costumo fazer com o meu parceiro mais constante hoje, que é o Matheus Vasconcelos. É um cara talentosíssimo, assim, grande instrumentista, violonista, mas também compositor de mão cheia, assim, um cara especial, importante na minha trajetória, especialmente nessa fase que eu estou vivendo, um cara que a gente tem produzido canções assim muito especiais, né? E a gente sempre às terças-feiras costuma se encontrar. E inevitavelmente a gente tá sempre fazendo uma canção, não deixa de fazer, e isso tem criado um lastro de obra bem importante. Inclusive a gente vai gravar semana que vem um conteúdo para celebrar essa obra da gente. Serão 36 canções das mais de 100 que a gente já tem. 36 canções onde a gente vai num registro bem intimista, em violão e voz. É um registro de compositor, sabe? Não é nem para a gente se colocar nesse registro, nesse audiovisual, como um artista de palco, não é um show, não é isso. É justamente uma coisa bem intimista, bem com essa pegada para mostrar as canções, esse registro dessas canções que a gente tem feito nesse período, né? E tem sido encontros sempre muito felizes. Eu sou muito grato, assim, por essa parceria, por essa amizade que a gente tem, né? E tem sido especial, muito especial mesmo. Ainda dentro dessa área da composição, quando você começou a compor, claro que você já devia ter a imaginação de chegar em um grande cantor, um grande grupo. Qual foi o primeiro cantor ou grupo que acolheu uma música sua, assim, que você se surpreendeu, assim, falou, Ederson, eu quero?
Qual foi o primeiro? E como foi também o contato, né, para ter esse... E sim. Então, na verdade, a minha primeira canção gravada foi de um grupo. Poxa vida, eu vou. É um ato falho aqui, mas eu não vou nem lembrar o nome dos caras. Era um grupo de São Paulo, uma galera que não existe mais. Assim, é um grupo que gravou um álbum e ficou assim, não teve um segundo álbum, teve uma continuação na carreira. Mas, logo em seguida, eu fui gravado. E essa, assim, talvez a primeira gravação importante de música que tocou no rádio, tocou em São Paulo bastante, que foi o grupo Casa Nossa. É um grupo importantíssimo, né, assim, Sim. do nosso segmento. Casa Nossa gravou uma canção minha, em parceria com Calango, falecido Magu, um parceiro que não está mais entre a gente, infelizmente, e Edu. Eu me lembro que naquela época, acho que o próprio Edu que teve esse contato, porque ele era até hoje, né, depois da retomada, mas eles tinham o lance de tocar no grupo da melhor qualidade, que tinha uma cena importante na capital, né, e acho que numa desses contatos, em algum bastidor e tal, a galera do grupo Casa Nossa pediu música para ele e tal, e aí ele mandou algumas canções, entre as canções que ele mandou é uma canção da minha autoria, como parceiro, né? E essa foi a primeira canção gravada, chamada Levanta Poeira. Um samba de roda, meio baianado, assim, né? Bem legal, samba bem maneiro. E dessa parte, depois da composição, e aí começou a cantar e tal, como é que veio a ideia de fazer o CD, né? Na época no CD, o teu trabalho fonográfico, vamos dizer assim, né? Na verdade, eu primeiro gravei um single, antes mesmo do álbum, eu gravei um single de uma canção chamada Diase, que inclusive eu regravei num conteúdo meu chamado Quase Bossa, tá nas plataformas digitais, e regravei de novo num outro conteúdo super recente, foi lançado ainda esse ano, que foi o Ederson Santos ao vivo no Sesc. Essa canção na época eu gravei como single e ela tocou bastante, inclusive na Rádio Cultura na época, na extinta Rádio Cultura FM, né? Eita, que tempo bom, né? Tempo bom. Pois é, então. Foi uma surpresa danada para mim. Opa, peraí. Bom, enquanto o Ederson tá se ajustando lá, vamos aproveitar aqui que a gente está sorteando hoje dois pares de convite. Voltei, desculpa. Só Desculpa, finalizar tá? aqui, dois pares de convite para o show do Revelação e do Doce Encontro. E a galera tem que falar o que para participar? Tem que digitar show aí nos comentários do YouTube para poder estar participando do sorteio. Atenção, galera, é show, mas não é o show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Não é com X, não, tá? É com SH, bonitinho, tá? Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. Então a galera coloca show, não é o show da Xuxa, não vai valer, né? Não pode. Então, onde é que eu parei? Eu falei do single, né? Eu gravei esse single, a música tocou na Rádio Cultura. Foi uma satisfação, né? Imagina você ouvir a sua voz no rádio, a rádio que era uma das principais, né? Naquele momento, pro segmento, era Pagode das 5 com o Zé, né? Tempo bom. Aí tinha a programação com o Jaime Cordeiro também, com aquela turma toda, era muito legal. Então esse foi o primeiro gatilho. Aí deu pé, a música tocou, chegou a ficar entre as 10 mais na época, muito louco. Eu lembro que era estranho pra mim, né? Porque imagina, um primeiro single, tocar na rádio, foi uma puta vitória. Aí ela ficou entre as 10 mais. Eu lembro que na época eu ficava ali entre a Ivete Sangalo, o Fábio Júnior,
o Leonardo, sabe? Coisa do tipo assim. É bem surreal, né? Imagina, no primeiro single ali, a música ser pedida a ponto de chegar entre as 10 mais e tal. E foi bem orgânico, viu, na época. Muita gente fala sobre essa coisa de jabá para tocar no rádio, mas a música tocou de um jeito extremamente orgânico. Eu consegui fazer a canção chegar a pessoas da rádio e eles gostaram, caiu na graça, o público gostou e a música foi. Foi muito legal. Na época era bem estimulada essa parte, né, de fazer as ligações na rádio para pedir, né, e tal. Sim, era concorrer a prêmios, né? As 10 mais eram medidas pela quantidade de ligações de pedidos. Pelo ouvinte, pelo ouvinte. Então foi bem legal, assim, foi bem legal. E aí depois veio o disco, né? Eu falei, pô, deu pé, acho que eu posso dar um próximo passo, acho que eu posso tentar um álbum. Se no single fui bem, eu acho que eu consigo, em 12 canções, contar uma história ainda melhor, né? E foi o que aconteceu. Fomos pro estúdio para gravar o meu primeiro álbum, Meu Samba Vai Te Conquistar. E dali, realmente, foi uma coisa que me tirou daquele lugar do cara da roda de samba, o pagodeiro, digamos assim, que não tinha um trabalho autoral, que não tinha um registro fonográfico, para esse lugar de artista, de alguém que estava buscando essa colocação, como a gente busca até hoje, né? A gente vai sempre buscando o crescimento. O trabalho de artista é um trabalho que ele não tem uma meta final. A meta final é sempre você entregar algo a mais, é você evoluir como artista, como pessoa, tocar as pessoas com a canção que a gente tem, né? Então, Esse trabalho foi produzido aqui na Baixada mesmo, ou Ederson, foi fora? foi produzido pelo Alexandre Cortez. O meu primeiro álbum foi produzido pelo Alexandre Cortez, que é do grupo da Melhor Qualidade, para quem eu mando um abraço. Um cara estimadíssimo, super querido, e um cara que tá sempre inovando, sempre com coisas muito legais que ele protagoniza, né? Como, por exemplo, esse trabalho recente aí. Muito provavelmente vocês vão ter um momento de trazê-lo aqui, eu acredito. Certeza. Com certeza. E é um trabalho importante que ele está protagonizando junto com outros colegas, que é o Baixada Sambista, né? É um trabalho que tem dado oportunidade para compositores apresentarem suas canções, compositores de Santos, né? E gente de talento e Muita coisa boa. diversidade de talento. Então, é um cara que está sempre antenado com isso e foi um cara que, naquele momento, dirigiu esse trabalho, né? O meu primeiro álbum foi com ele que eu fiz e foi um trabalho, um registro especialíssimo, assim, tenho muitas boas lembranças assim, desse trabalho. Foi um trabalho Ederson, muito e bacana. aproveitando esse gancho, você sente a diferença, assim, a gente fala muito sobre o Pagode 90 e sobre a atualidade, você sente a diferença entre a questão da divulgação da época do Pagode 90 para de agora? Eu vou tentar destacar para você. Me parece que no Pagode 90 a divulgação ela era mais humanizada, através das rádios, né, que você tinha que ir lá entrevistar. Não que hoje não tenha, hoje ainda tem, né? Mas as casas de show, eu acho que ela tinha mais, né, casas de shows, e hoje está voltada mais para o streaming, né? Qual a sua opinião assim, em relação a isso? Você acha que hoje está melhor do que antes, ou poderia ser um pouquinho dos dois, assim, a unificação um pouquinho do de lá com um pouquinho do de cá? Olha, é um dilema, né? Porque, na verdade, o que acontecia naquela época que dava uma sensação de robustez, de uma divulgação talvez mais humanizada, na minha opinião, né? Perdão. Eram as gravadoras, né? Naquela época, ainda se vendiam os álbuns, os discos. E isso fazia toda a diferença, porque essa venda significava dinheiro no caixa dessas gravadoras.
né? Sim. A gente tá falando de recordes de vendas com artistas como os que eu já citei, né? Catinguelê, Negritude, próprio Cara Metade aqui de Santos, só para contrariar, Raça Negra e outros tantos artistas, Molejo, artista pra caramba. Então, naquela época, o artista não tinha esse caráter independente. O artista precisava, a máquina toda funcionava a partir de uma gravadora. Então, o produto artístico tinha que ser vinculado a um selo, a uma gravadora. A gravadora acreditava no produto, investia, gravava com o produtor, fazia todo o material, mandava para as rádios, pagava essa divulgação. O tal do jabá era pago pela gravadora. Sim. Sim. Mas a música estourava e o disco vendia na loja. Entendeu? Então, o que foi acontecendo? Quando entrou a pirataria, que depois a pirataria se ressignificou, se transformou em outra coisa, a gente vive a esfera do streaming. Para converter hoje um trabalho fonográfico de um artista em grana real, retorno financeiro à vera, você tem que virar um hitmaker, assim, uma coisa muito, muito, muito fora da curva. Muito fora da curva. E isso fez com que as gravadoras desacelerassem, tirassem o pé do freio. Algumas até quebraram, né? Algumas nem existem mais. Gravadoras que foram importantes naquele momento, hoje não existem mais. Então, a gente vive outra realidade. A gente vive a realidade do seguinte: existe a facilidade para o artista gravar, lançar na plataforma, só que o impulsionamento que quem dava era a gravadora, aquela grana, aquele modo de fazer a engrenagem rodar a vera, não tem mais. O cara tem que ter uma grana hoje para fazer girar que a maioria dos artistas não tem, né? O artista independente, que na verdade é até um termo desleal com um artista independente, porque a última coisa que ele é independente. Ele é totalmente dependente. Ele é totalmente dependente do público, dos contratantes. Ele não tem autonomia de carreira. Ele pode ter autonomia no sentido de ideologia artística, né? Diretriz artística e tal. Essa é a única independência que ele tem, mas financeiramente ele depende diretamente do contratante, do público. Então, acho que esse termo artista independente até não é o mais correto com a gente, porque é justamente o que a gente não é, independente. Independente é um cara que tem autonomia, tem lastro para poder fazer a engrenagem rodar e tal. Então, assim, acho que a grande diferença era essa, né? As gravadoras investiam maciçamente. Não vai longe. Naqueles anos 90, quantos programas de auditório existiam? Programas de música, programas musicais. Programas que, da primeira à última atração, eram artistas que iam ao palco para cantar. Entendeu? O sábado e domingo todo, né? Então, mas por que existia esse tipo de programa? Porque quem bancava, quem era o anunciante, quem era o cara que fazia o programa se pagar, eram as gravadoras. Entendeu? Porque o cara botava o produto dele no sábado no Gugu, aí rodava o domingo, se o cara tivesse bala mesmo, botava sábado no Gugu, domingo no Faustão, segunda-feira ele vendia 100 mil cópias, segunda-feira. Entendeu? Já voltava o investimento E já voltava, e depois ia a rádio e não sei o que, e a coisa tomando um corpo. Então era isso que fazia. Hoje, aí quando acabou a vendagem de disco, acabou esse mercado. Ficou mais democrático porque eu posso dizer que eu tenho uma carreira fonográfica, que eu não teria uma carreira fonográfica se não fosse a decadência mesmo da vendagem de disco das gravadoras. Porque hoje ficou tudo mais democrático. Você vai no estúdio, você grava seu single, você sobe na plataforma, você comunica com a sua bolha, na sua rede social, só que aí é nichado. Você não consegue mais ter
furar a bolha daqueles. Pode acontecer, claro que pode acontecer, mas assim, é um processo completamente diferente daquela época, né? É que tem que repensar todo o processo, né? Naquela época, né? Você deixava esse trabalho todo na mão da gravadora, né? Então, hoje em dia, se você é artista, Exatamente. Hoje em dia você é artista, você é produtor, é isso aí. você é artista, você é produtor, você é divulgador, você, entendeu? Você é vendedor de show, você é vendedor de... Você é tudo, entendeu? Você vai... É figurinista, fazendo... é hold, você vai fazendo, entendeu? Fazendo. E eu acho legal, assim, no caso do meu trabalho, eu acho bacana, eu acho que não tem nenhuma indignidade nisso, entendeu? Mas, quando tinha aquele momento de que o disco vendia, eu posso falar por mim, eu tive uma experiência de estar dentro de uma gravadora importante, nacional, eu não vou falar o nome aqui, com o meu primeiro álbum na mão, que é o meu Samba Vai Te Conquistar, e o cara falou pra mim, com esse disco, ele fez uma audição, foi feita uma audição lá dentro dessa gravadora, uma gravadora no Rio de Janeiro, e o cara falou pra mim, o diretor da gravadora, o diretor-presidente, falou, olha, se nós estivéssemos naquele momento da indústria onde os discos vendiam, você não sairia daqui sem assinar conosco. Eu ia mandar redigir o teu contrato agora e você faria parte do nosso casting, porque eu acho que o teu trabalho é uma potência. Mas, considerando a realidade de hoje, você precisa buscar um parceiro capitalizado, senão você não vai conseguir. Pelo menos conseguir o que eles consideram de furar a bolha, de ir pro hype, né? De ir pro showbiz de grande porte, né? Nesse sentido que ele quis dizer. E nessa parte, né, de furar a bolha e tal, né? Até de divulgação do trabalho, Ederson, o que tu acha que é a parte mais difícil que tu sente assim com o teu trabalho, dessa parte de divulgação e tudo? Eu não sei se a palavra dá para você também dessa parte ou não, eu tenho um suporte da produtora Fish, que é a produtora que trabalha comigo desde sempre, assim, desde o meu DVD Pagode Puro ali para frente, na figura do André, que é um irmão, assim, e para além disso, né, de ser um amigo, de ser um irmão, é um cara que acredita muito no meu trabalho e que coloca o trabalho da produtora dele, que é a Fish, aqui de Santos também, coloca a serviço do produto Ederson Santos, né? Então, assim, você pega o meu Instagram, ele é todo envelopado nesse formato mais profissional, existe toda uma estética, uma estrutura que a gente tenta manter no sentido de trazer conteúdos importantes para o público que gosta do meu trabalho, que me segue, a partir do trabalho que a Fish faz. Hoje mesmo eu estou aqui dentro do escritório da produtora, fazendo essa live. A gente estava gerando conteúdo para uma série que está no meu Insta, né? Que se chama Ao Pé da Letra, né? Onde eu declamo letras de canções minhas, né? Canções que eu já gravei e que às vezes a pessoa curte a canção, mas não percebe tanto a letra, tanto que o que foi dito ali na letra da canção. Então é uma oportunidade que a galera que me segue tem de ter um contato com a canção a partir de um outro olhar, né? De uma outra perspectiva. Então, eu sou muito grato, né, a toda essa estrutura que está cercando esse trabalho, nesse aspecto de mídia digital, né, de ter essa divulgação com essa musculatura que eu tenho aqui. Agora, dificuldade acho que é a natureza do segmento, do gênero, né? O samba, ele já naturalmente, o samba que eu faço, ele já é naturalmente mais nichado. Então eu não sinto como dificuldade. A gente tem que ter um senso de realidade, né?
Você não vai conseguir fazer uma música que não tem a natureza de hypar, assim, hypar sem grana, entendeu? Porque o samba ele tem uma outra natureza, é uma coisa muito mais orgânica, é uma coisa que a galera ouve e vai compartilhando, vai gostando, vai falando. Tem uma canção minha, por exemplo, que tem tocado bastante, foi gravada pelo Renato Milagres, que é um artista do Rio de Janeiro, né, um sobrinho do Zeca Pagodinho, e não pela parceria, pela familiaridade que ele tem com o Zeca, né, pelo parentesco, mas pelo talento dele mesmo. Ele trouxe uma assinatura para essa canção, que é a canção Ciclo, que está fazendo com que isso traga frutos importantes para mim, né? Como compositor, o olhar das pessoas mudou bastante depois dessa gravação do Milagres, assim, com as minhas canções, com essa minha canção Ciclo, né? Eu, inclusive, regravei no conteúdo que eu lancei esse ano, que é o Ederson Santos ao vivo no Sesc. Regravei Ciclo e a música tem rodado bastante. Eu tenho feito muito trabalho em São Paulo a partir do quanto o público de São Paulo tem recebido essa música. Então é isso, é você entender que o samba, nesse momento, ele vai funcionar para quem é artista independente como eu, ele vai funcionar organicamente, ele vai alcançando as pessoas, ele vai comunicando com a bolha, e a própria bolha comunica para a bolha, sabe? Vai fazendo isso inchar, ficar maior, e esse é o entendimento que eu tenho, né? Até o momento que você consegue dar sair um pouco dessa prateleira com alguma música que chame mais atenção, pelo motivo que for, e aí quando toda essa bolha sacar você e for visitar o que você tem, vai ser um encontro de uma obra maior, de uma coisa mais expressiva, que foi o que acabou acontecendo com o Renato da Rocinha, por exemplo, né? Quando ele fez o sucesso com o Castelo de um Quarto Só, o público que até então estava descobrindo aquele produto pôde depois visitar o que já havia ali de trabalho dele, anterior ao Castelo, e deu de cara com um artista já incrível, com maturidade, com repertório importante, coisas bonitas, entendeu? E História contada já, é né? isso que acontece, né? E você nota que você também tem essa sensação que o samba, o pagode, no modo geral, ele tem tido um pouquinho maior de visibilidade, Ederson? Qual a sua opinião quanto a isso? Pois é, eu acho que o samba pagode ele está voltando a viver um momento importante em termos de grande mídia, de showbiz, né? Não só com os artistas que já se construíram dentro do gênero, como Thiaguinho, um fenômeno, né? Desde sempre, mas especialmente depois do Tardezinha, Sim. Ganhou um tamanho ainda maior. Artistas como Péricles, né? O Pericão, que eu inclusive tive a honra de ser gravado já 2 vezes por ele. Ferrugem, que é um cara que já surgiu no samba, no pagode. Além desses produtos, desses artistas, Mumuzinho, né, um cara que é do samba pagode desde sempre, tem essa galera que tá migrando pro samba, né? Você pega a Ludmilla, você pega o Léo Santana, você pega a Glória Groove, né? Artistas que não exatamente são do samba pagode, né? Mas que estão migrando pro segmento e ajuda a dar um destaque maior, porque apresenta esse repertório para um público que não necessariamente é do samba e do pagode, né? Então, oportunidade da gente, primeiramente, ter mais produtos para escoar obras artísticas, né? Obras de canções da gente, mas, acima de tudo, de apresentar o samba para um público ainda maior, né? Que talvez não fosse
consumir isso se não fosse a entrada desses artistas para o segmento, né? Isso que eu quero dizer. No primeiro momento, né, tem um pessoal que pode até pensar que, não, esses estão invadindo o espaço do pagode, mas não são pagodeiros e tal, né? Aquela parte, né, bobagem. Vamos dizer assim, né? Mas a gente tem mais ou menos essa visão, assim, quanto mais pessoas, né, cantando samba e pagode, fortalece muito o movimento e cabe a quem quiser aproveitar a onda, pegar a prancha e surfar, não tem... Com certeza, não tem nada a ver. Seja no samba ou no pagode, é importante, cara. Não tem nada esse negócio de, o cara não é do samba, tá tomando lugar. Não tá tomando lugar de ninguém. Ele tá fazendo dele. E se ele consegue ter esse destaque, essa visibilidade, porque já tem uma colocação de mercado, que bom, que bom. Um cara que sempre teve com a galera nova e que com certeza estaria junto com o Ludmilla hoje, estaria junto com o Léo Santana hoje, estaria junto com o Glória Groove hoje. Tenho certeza do que eu tô falando? O Arlindão. Arlindão foi sempre um cara que recebeu a galera mais nova, independente de tudo, de vertente, às vezes um pouco mais pop, às vezes um pouco mais tradicional, mas Arlindão sempre teve com a galera nova, sempre tocou, sempre deu canções para a galera gravar. Eu tenho certeza que ele estaria dentro desse processo com essa galera, entendeu? Então a gente tem que seguir quem é importante, entendeu? Quem deixou um legado, um ensinamento importante pra gente, de poder estar dentro do processo com a galera da música, de um jeito geral, entendeu? Se a galera tá vindo e tá querendo gravar samba, tá querendo cantar samba, quem é de samba tem que receber e tem que dar condições para isso acontecer com a maior dignidade possível. Isso é legal. Ederson, a gente está chegando aí na reta final, conversa boa, passa rápido demais. Boa. Uma curiosidade para todos os seguidores, né? Todas as pessoas que ainda, infelizmente, não tiveram a oportunidade de escutar seu lindo trabalho. Quantas músicas você tem assim em mente, assim, que você tenha gravado por outros cantores? Você tem essa dimensão? Cara, não tenho. Eu sou ruim de... Assim, eu posso te garantir que são mais de 100 canções, 150 canções já. Com outros, né? Sim. Fora as que eu já gravei em fonogramas meus mesmo, eu como intérprete de mim mesmo, né? Sim. Então, isso juntando tudo deve chegar perto de umas 250 canções. Por aí, cara. Acredito que esteja nesse lugar aqui, de umas 200 canções, pelo menos, eu sei que tem. E o seu contato com o Fundo de Quintal, Ederson? Como que foi assim, o seu primeiro contato, assim? Foram eles que te chamaram? Foi você que foi atrás deles? Como é que rolou esse contato entre você e o Fundo? Então, cara, eu fui atrás do Fundo de Quintal na extinta Fantastic. Teve um show do Fundo de Quintal e meu padrinho, assim, um cara que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, Ademir Batera, um cara que me recebeu assim, com a maior dignidade, sabe? Um cara que eu tenho muito respeito por ele, primeiro pela musicalidade dele, pelo que ele construiu como artista do grupo Fundo de Quintal, ponto. Mas como ser humano, ele é um cara incrível, a gente se fala sempre. E num dia de um show, uma chuva danada que caía em Santos, na Baixada, chuva mesmo, a vera. E eu tava com um material preparado para entregar para a galera do Fundo de Quintal. E eu só tinha moto na época, não tinha carro ainda, tinha moto. E aí peguei a moto na chuva, eu pensei duas vezes assim, eu vou, não vou, mas eu falei, eu tenho que ir. É uma oportunidade. E fui levar na chuva, cheguei muito encharcado, mas muito encharcado na Fantastic. Ele me recebeu naquela entrada lateral, conversou comigo, pegou o material e falou, fica tranquilo que eu vou entregar para os caras, eles vão ouvir e tal. E aí foi quando eu tive o retorno depois
da canção Senhora Aparecida, né? Que foi a canção que foi gravada naquele álbum. É um álbum que ficou meio que perdido, assim, nessa transição que houve dentro do Fundo de Quintal, depois da saída do Mário. Teve um álbum com Flávio Silva e depois eles fizeram um álbum com Delcio Luiz. Sim. É nesse álbum que tem essa canção, Senhora Aparecida, né? O álbum tá disponível no YouTube e tal, pra galera que quiser ouvir e tal. E ali foi uma puta realização, né? Uma coisa que me deixou extremamente feliz, porque é uma canção, primeiro que de fé, de devoção, né? Sim. De uma orientação de fé. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. E a música entrou, é uma música minha sozinho, sem parceiros. Depois eu fui fazer uma pesquisa e eu tô entre os pouquíssimos compositores que o Fundo gravou sozinho, sem parceria, sabe? Eles gravaram além de mim, depois que eu fui pesquisar, eles gravaram o Neguinho da Beija-Flor, foi gravado sozinho, pelo Fundo. O Candeia foi gravado sozinho. O Dorival Caymmi foi gravado sozinho. E eu, no meio desses nomes aí. Só a gente Um monte de bobo, né? Um monte de bobo. E eu que sou um pouquinho mais bobo que eles, tive essa felicidade. Então, é até um marco importante na minha carreira, no meu trabalho, ter sido gravado pelo Fundo de Quintal. Nunca uma sozinho. chuva valeu tanto a pena na sua vida, né, Ederson? Pois é, dizem que chuva é bênção, né? E eu sou prova viva de que é mesmo. Foi uma bênção e tanto. E depois o Fundo de Quintal passou a abrir o show deles com essa canção. Naquela temporada de divulgação daquele trabalho, a canção que abriu o show era a Senhora Aparecida. Eu tive a felicidade de vê-los ao vivo, cantando Senhora Aparecida no palco ali. Foi, caraca, a maior emoção que o samba me proporcionou, com certeza. Que mexe com a sua história, mexe com a sua religiosidade, né? São vários lugares, né? A memória afetiva com o Fundo, por ter aprendido muito ouvindo os discos deles, né? Como fã do Fundo de Quintal, que eu sempre fui, e pela fé, né? Pela história de fé, o testemunho de fé que a canção tem, né? Foi muito bonito. Foi um presente que a fé te deu, né? Essa música, você quando você fez, assim, claro, né, o que te inspirou foi Nossa Senhora, mas o que levou você fazer ela, assim? Foi uma coisa que veio no seu coração? Ou foi algum acontecimento na sua vida? Naquele momento, a minha esposa estava grávida da minha filha, né? Eu tenho 2 filhos. O meu filho é mais velho e a minha filha tem 8 anos de diferença, né? Ela é bem mais nova. E naquele momento as coisas não estavam tão bem assim, com essa coisa da música, né? Nem tudo estava exatamente como precisava estar. E a gente se pega pensando, né? Como é que vai ser agora com a bebê e tudo mais, né? E eu tinha uma imagem de Nossa Senhora que ficava num lugar um pouquinho acima da minha cabeça, exatamente onde eu estava sentado, e olhei para cima e fiquei olhando para ela, assim, pensando na vida. Eu não estava nem pedindo nada, eu só estava assim contemplando, né? Essa coisa desse meu lugar de fé e tal. E eu saquei assim, fiquei analisando, fiquei falando, caramba, o manto de Nossa Senhora, a mãe do Brasil, né? Que naturalmente é uma figura de feminilidade, né? Essa coisa, a feminilidade mais bonita, né? Que é a feminilidade da maternidade, né? O manto dela é azul, que normalmente, né? A galera tem essa coisa de tentar associar. Hoje em dia não, nem tanto, né? Mas associou-se muito essa coisa de que o azul representava o masculino, né? E que talvez o rosa ou o vermelho
representaria o feminino, né? E aí foi da onde que saiu a largada, né? Que eu falei, teu manto azul é manto de mulher. Eu falei, poxa, não é uma coisa que naturalmente se pensaria, né? Em um manto para cobrir uma mulher, um manto azul, né? E aí eu falo, teu manto azul é manto de mulher que cobre a minha casa, né? Cobre a minha casa. É uma coisa de fé, um momento de fé. Aí quando eu digo na segunda parte, é mãe que me ajuda a ser pai, mesmo se a coisa sai do lugar, ela está sempre ali para ajudar, né? Que é justamente isso, era o que eu estava precisando naquela hora de que ela como mãe me ajudasse a ser pai, né? Aí eu falo, mãe, intercede por nós, vem ouvir nossa voz que é para a gente ser mais feliz, né? É, é isso. E aí foi uma felicidade, né? Tudo foi acontecendo, muita coisa aconteceu a partir dessa canção na minha vida. Foi muito legal. Ederson, para a gente finalizar aqui, eu quero que você fale para o pessoal os próximos shows, o que vem mais de Ederson por aí nesse mês de outubro que está finalizando, né? Mais para o mês de novembro aí, os projetos, quais são os próximos projetos? Conta para o pessoal. Então tá, olha só, sobre a agenda, eu quero convidar todo mundo que está curtindo a live, que vai curtir essa live, vai ficar no ar depois, não vai? Vai ficar no ar, vai ficar gravada. Então tá, para todo mundo que está curtindo agora ao vivo, que venha curtir depois, tô convidando todo mundo a me seguir nas minhas redes sociais, né? Ederson Santos. Ederson Santos. Santos é com TH. Então, me sigam. Vocês serão muito bem-vindos. E lá vocês vão poder saber tudo sobre a minha agenda, né? Sobre a programação e tudo mais. Agora, sobre os projetos que estão por vir, tem um projeto muito legal que eu citei aqui no meio dessa conversa, que vai ser um registro audiovisual da minha parceria com o Matheus Vasconcelos, que vai se chamar Tudo Nosso, só canções da gente. Um registro de compositores, canções que vão ser executadas ao violão e voz e tal, uma coisa bem intimista, numa entrega, numa proposta totalmente diferente de tudo que a galera já me viu fazer. E além disso, eu estou em estúdio, finalizando também um trabalho que esse vai ser entregue para o ano que vem, que vai contemplar 12 canções, todas elas com participações. Eu não vou dizer o nome de nenhuma delas agora. Mas não tem spoiler, né, Ederson? Não tem spoiler, mas são participações muito, muito, muito legais. Eu estou muito feliz com tudo isso. E, acima de tudo, que vocês possam acompanhar meu trabalho. Sempre vai ter uma coisa bacana que a gente vai estar pensando e preparando para vocês. E agradecer, né, a você, Felipe, a você, Henrique, a galera, né, ao som do pagode, porque ter escolhido a minha pessoa por estar aqui nessa primeira live é muito legal. Vai ter visual nesse projeto também, das 12 ou não? Sim, a gente vai entregar com clipe. Todas as canções terão um videoclipe. Vai ser um trabalho de singles. Eu não vou entregar tudo de uma vez. As 12 não vão subir como álbum. Elas virão como singles, com videoclipe individual para cada canção e tal. Uma coisa roteirizada, produzida pela Fish. Vai ser muito legal. A gente quer, não se convidando, mas já se convidando, né? A gente quer ver esse trabalho aí. Certamente. Por favor. Porque a gente quer mostrar para o pessoal que está ligado com a gente que o Som do Pagode quer fortalecer, quer ampliar ainda mais esse leque, né? Aproveitar que estamos vivendo um bom momento, mas para também mostrar a todos que existem muitos cantores, muitos grupos de talento também, que às vezes, por mais que você esteja consolidado no mercado, tem pessoas que ainda não te conhecem, né? Eu fico impressionado. Claro, não. O Brasil é um continente, né? Exatamente. Brasil é um então, continente. Por isso a gente quer atingir essa parte dessa galera que talvez não tenha acesso a esse pessoal. Então, é que nem a gente estava conversando em off aqui, a nossa região de Santos aqui tem números
talentos, né? Que a gente também espera fortalecer esse lado regional também, mostrar para todo mundo aí o quanto que a gente é bom aqui, né, Ederson? Tem muita gente boa aqui, claro. além de você, né? Tem bastante Tem gente. muita gente de talento, parabéns pela iniciativa de vocês. Quero contar muito com vocês quando esse material já tiver sido lançado, vai ser importante para mim. Estaremos juntos, certeza. Tá? E agradecer, e vou estar sempre à disposição também, contem comigo. Sempre um prazer. Rick, você tem alguma prazer o nosso. consideração final com o Ederson? Cara, Ederson, é só agradecer mesmo. Eu acho que não poderia ter uma pessoa melhor do que você, né? Até por causa, né? A gente nem sabia, mas né, na pré-conversa a gente já viu que realmente as cabeças pensam praticamente iguais. Então, eu acho que não sei se você acredita em forças enérgicas, né? Da energia, total, né? Total, tudo é energia. A frequência, a nossa frequência ficou, eu acho que deu a liga e por isso que foi esse papo muito maneiro e essa parceria eu acredito que é daqui por uma longa data aí para frente. Muito obrigado. Com certeza. E Ederson, valeu. minhas considerações, como eu falei no começo da live, obrigado, parceiro, muito obrigado. A gente ainda vai ter oportunidade de poder conversar pessoalmente, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, Claro. Nós nos tornamos amigos hoje, né? Assim, oficialmente hoje que a gente conseguiu falar frente a frente, mas muito obrigado, primeiro pela sua humildade, porque você tem uma história vasta no samba, você é uma pessoa muito importante no meio da música, como cantor, como compositor e como pessoa, que a gente sabe que é bem difícil, né? No meio, não só artístico, como em todos os meios, né? Encontrar pessoas assim como você, com essa espontaneidade, com essa humildade, sabe, com essa naturalidade. Eu quero te agradecer demais, porque isso aqui é um primeiro passo que a gente está dando, e você não tem ideia, talvez, da dimensão que isso esteja sendo para nós. Então, que bom. Obrigado de coração mesmo por você estar participando da nossa primeira live. Contem comigo sempre, fique com Deus, e que a gente possa ter outros tantos bate-papos como esse, sempre que vocês quiserem, vai ser um prazer. E já com coisa nova, eu vou estar dando um alô em vocês aí e vamos para cima, tá bom? Para as cabeças. Se Deus quiser. Valeu. Valeu, Ederson. Grande abraço. Forte abraço. Valeu. Estúdio ao som do Pagode é show. Foi no samba que a gente se encontrou. Estúdio ao som do Pagode é realidade. Então bora matar a saudade.